Na manhã de hoje, o desafio de meditarmos juntos sobre este acontecimento, né? O acontecimento sobre o qual eu estou falando, descrito no Evangelho de João, capítulo 11, é aquele que narra a morte e a ressurreição de Lázaro. Hoje eu gostaria de colocar como tema inicial desta reflexão a ideia de a tragédia do Deus ausente. A tragédia do Deus ausente. Por que eu dei esse título à mensagem de hoje? Porque as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, repetem a mesma frase quando Jesus chega perto delas. Elas dizem estas palavras: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ora, Marta disse isso, Maria disse estas mesmas palavras: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam que Jesus era de fato alguém profundamente conectado com Deus e que, se ele estivesse presente, ele poderia curá-lo da sua enfermidade. Mas como ele não estava presente, agora nada mais poderia ser feito. Afinal de contas, Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. A pergunta que se coloca, que talvez lhe inquiete e me inquieta, é: por que Jesus não estava presente? Por que ele não se fez presente? Observe o seguinte: Marta e Maria mandaram chamar Jesus. O capítulo 11 começa nos informando que Marta e Maria mandaram para Jesus um recado. E o recado que aparece aqui no versículo 3 é este: aquele que o Senhor ama está doente. Elas sabiam que Jesus entenderia que elas falavam de Lázaro. Então, elas haviam chamado, invocado a presença de Jesus, tinham convocado Jesus e a situação era gravíssima. Elas queriam que Jesus estivesse presente. Então, por que ele se fez ausente? Essa é a primeira questão. Se elas haviam clamado por ele, chamado por ele, implorado para que ele pudesse estar presente, por que ele estava ausente? Essa é a primeira pergunta. Por que ele estava ausente, uma vez que elas haviam chamado, uma vez que ele sabia que Lázaro morreria? O fato de Jesus saber que Lázaro estava à morte é expresso claramente quando ele diz: olha, ele sabe o que é que vai acontecer, Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo. Ele queria voltar para a Judéia. A essa altura ele já estava na Galileia. Você tem que lembrar um pouco da geografia de Israel. Então nós teríamos aqui mais ao sul essa região da Galileia, Decápolis e a Judéia. Havia uma viagem que fazia-se a pé, Jesus fazia com frequência a pé essa viagem, que era a distância entre a Galileia da Judéia. Por isso é que ele soube, demorou-se 2 dias, e quando chegou já haviam passado 4 dias. Já havia passado 4 dias, porque era a distância da caminhada de 2 dias da Galileia até a Judéia. Tomé não ficou contente nem um pouco com a ideia de voltar para a Judéia, porque eles saíram de lá com ameaças de apedrejamento. Por isso, Tomé diz: vamos também voltar e vamos morrer todos nós com ele, porque eles lá na Judéia querem apedrejá-lo. E Jesus volta para um povoado muito próximo, uma aldeia muito próxima de Jerusalém. O texto diz que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, é algo que andando dá uns 40 minutos, tanto que durante aquela semana que vai do domingo de Ramos até a quinta-feira em que ele é preso, todos os dias ele fez essa caminhada. Ele de dia ia até Jerusalém, pregava no templo, as multidões estavam ali, ele ensinava e curava, e à tardinha ele voltava para Betânia, onde ficava hospedado com Lázaro, Marta e Maria, amigos dele. Ele fez isso todos os dias, exceto na quinta-feira, quando ele decidiu que depois de ter celebrado a Páscoa com os discípulos, ele deveria ir para o Monte das Oliveiras. Era uma forma de se entregar para que
o propósito de Deus se realizasse. Mas por que ele então estava ausente? Ana Cláudia está aqui comentando o que é que ela percebe, né? Já estavam planejando a morte de Jesus, já estavam planejando lá, né? Desejando a morte lá na Judéia. Eu vou tentar responder a seguinte questão, Ana Lacerda. Por que Jesus estava ausente? Porque às vezes a gente clama a Deus e Deus não nos responde. Por que a gente chama por Deus e Ele não comparece? Por que a gente pede uma intervenção divina e essa intervenção não vem? Por isso é que o problema da tragédia do Deus ausente não é um problema só de Marta e Maria, é um problema para Martorelli, para Hélio, para Ana Cláudia, para Ana Lacerda, enfim, para todos aqueles que acompanham esse nosso encontro aqui nesta manhã, porque talvez você já tenha passado por uma situação assim, eu já passei, em que eu pedi uma intervenção de Deus, em que eu clamei com sinceridade de coração, crendo que Ele era poderoso para fazer aquilo que eu pedia, e Deus não atendeu. Então, por quê? Por que Deus silencia? Por que Deus se mostra ausente de nosso drama, né? É claro que quando eu digo a tragédia do Deus ausente, eu estou utilizando uma linguagem metafórica, porque Deus é onipresente, sendo onipresente ele nunca está ausente, mas às vezes ele se faz ausente enquanto socorro, enquanto saída, enquanto resposta. Foi exatamente essa a experiência de Marta e Maria. Elas tiveram que lidar com Deus ausente em termos de socorro, de resposta, em termos de uma saída para a enfermidade grave que levou a óbito o seu querido irmão Lázaro. E aí eu tenho 3 respostas para essa questão. Pensa comigo, Ana Cláudia. A primeira razão pela qual Jesus não se fez presente e não curou Lázaro da enfermidade que o levou à morte, a primeira razão é que Jesus tinha outros planos. Ele revela quais são os seus planos quando ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste nele a glória de Deus, a glória do Senhor. Então, ele sabia, ele tinha um plano, porque a enfermidade o mataria, mas ele o ressuscitaria. Então, os planos do Senhor eram outros. O plano de Marta e de Maria era que Jesus, estando presente, curasse o seu querido irmão, impedindo que ele morresse. Mas os planos de Deus eram outros. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos nos dar conta é que nós temos todo o direito, temos toda a legitimidade para apresentar a Deus nossas petições, nossos rogos, fazer os nossos clamores, as nossas súplicas a Deus. Mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É isso que nos diz o livro dos Provérbios. Nós devemos aprender isso, que Deus tem seus próprios planos, e os planos de Deus são perfeitos, são melhores do que os nossos. Porque se dependesse de nós, a nossa vida seria uma tragédia enorme. Ninguém nunca partiria, ninguém nunca morreria, as pessoas viveriam 200 anos claudicando, sofrendo, e os seus entes queridos, não, cura de novo, mas os planos de Deus são diferentes. Então, a primeira razão pela qual Jesus não esteve presente quanto socorro, atendendo ao clamor de Marta e de Maria, é porque ele tinha outros planos. A segunda razão é porque a tragédia ou as tragédias fazem parte das nossas vidas. Sim, aquilo que nós costumamos chamar de tragédia, e vou comentar daqui a pouco sobre o que viria a ser uma tragédia. A tragédia é o acontecimento abrupto e inesperado que quebra as nossas expectativas de vida, que rompem o nosso olhar idealizado do que a nossa vida deveria ser. É isso que costumamos chamar de tragédia. A tragédia é a perda de um ente querido, a tragédia é a perda de bens materiais nos quais nós depositamos confiança, segurança, arrimamos nossa vida. A tragédia
é uma traição, um acontecimento que quebra nossos corações. É isso que chamamos de tragédias. E as tragédias acontecem. Se é isso que você considera tragédia, fique pronta e fique pronto desde já, porque tragédias acontecem nesta vida caída, nesse mundo caído. O capítulo 3 do livro de Gênesis descreve que todo o cosmos é um estado caído, perdeu o seu estado original. Os seres humanos vivem no sofrimento, envoltos no sofrimento, nascem e crescem sabendo que são seres destinados à morte. Não é, para utilizar uma expressão do filósofo alemão Martin Heidegger, nós somos seres para a morte. O Dasein, o ser aí, é um ser lançado para a morte. E sendo assim, a tragédia da nossa própria morte, da morte daqueles que aqui queremos bem, é algo que vai estar presente na nossa vida, e nós deveríamos ter consciência disso. Nós não devemos ser seres alienados, supondo que a vida será um mar de rosas e que todos os nossos desejos, caprichos, planos vão ser atendidos. E alguns supõem ser essa a descrição do Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu já expliquei diversas vezes a vocês que o que esse versículo do Salmo 23 quer dizer é que, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, eu não preciso de mais nada a não ser desta consciência e desta certeza. Sim, estamos caminhando com dificuldade aqui nesse início da reflexão, não é? Jesus estava ausente, a tragédia do Deus ausente se deu em primeiro lugar porque Deus tinha outros planos. Os teus planos não são os planos de Deus, os planos de Deus são retos e perfeitos, os nossos frágeis. Em segundo lugar, porque as tragédias fazem parte das nossas vidas, aquilo que chamamos de tragédia. Mas cheguei ao ponto mais importante desta reflexão na manhã, que é a minha terceira razão. Porque precisamos superar a ideia de tragédia. Não, Deus não estava ausente na tragédia da vida de Marta e de Maria. Deus não estava ausente na tragédia da vida de Lázaro quando ele morreu, porque nada disso é tragédia, porque morrer não é uma tragédia, perder não é uma tragédia, é a nossa consciência tacanha e pequena, a nossa visão míope é que nos faz perceber a morte de quem queremos bem, a nossa própria morte como acontecimentos trágicos. Agora, se nós alcançarmos um nível de consciência em relação com Deus, em que nos encontremos livres do medo da morte, não teremos também o medo das perdas materiais, a perda do status, a perda daquilo que quer que seja. Porque se o último inimigo a ser enfrentado é a morte, como aparece lá no livro de Apocalipse, quando a gente vence a morte, e quando Paulo diz: ó morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, e quando a vida vence a morte, o que mais fica? Se a gente superou o medo da morte, medo mais do quê? Essa é a questão que nós precisamos refletir. E agora a minha proposta é esta: que ele não estava presente porque ele tinha seus próprios planos, porque a tragédia faz parte da vida, se a gente chama perda de tragédia, mas, em terceiro lugar, porque precisamos superar a ideia de tragédia. E para superar a ideia de tragédia, supondo que a morte seja o acontecimento mais trágico com o qual os seres humanos têm que lidar, eu faço a seguinte pergunta: o que morre quando a gente morre? O que é que morre quando a gente morre? O que é que desaparece desse mundo? É importante você entender isso, crer nisso e se pacificar com essa verdade. Em primeiro lugar, o que morre são as nossas personas, são os personagens que nós desenvolvemos para nos relacionar com este mundo. Morre a nossa persona. Amanhã de manhã eu irei para a Faculdade de Direito do Recife dar aulas. Essa é uma persona, a persona de professor. Ela vai morrer. Quando eu morrer, quando sair a notícia de que Martorelli Dantas faleceu, essa persona não existirá mais. Aquele cara que dá aula na faculdade. Esse cara que está aqui, essa outra persona, que é Martorelli, o pastor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É uma persona. Essa também desaparecerá.
Mas essas personas não têm a menor importância. Eu não sou nada disso. Tudo isso foi desenvolvido por mim. São personagens que, de algum modo, a minha vida foi tecendo e criando. Quando eu penso em Hélio como procurador, em Ana Lacerda como estudante de Direito, em Ana Cláudia como professora e gestora pública, tudo isso são personas. Essas personas nasceram e se desfarão, elas deixam de existir. Isso não é uma tragédia, não é uma tragédia. Assim como a aposentadoria também não é uma tragédia, e na aposentadoria a gente troca um monte de personas pela persona do aposentado, né? Pela imagem do aposentado. A palavra persona fala da máscara do teatro greco-romano, a máscara que os atores utilizavam. A palavra ator em grego é hipócrites, de onde vem a palavra hipócrita, tem uma cara, outra cara, e a gente faz isso. A gente o tempo todo veste máscaras e personas, elas deixarão de existir. Então, a primeira realidade, o que morre são nossas personas. Agora, em segundo lugar, morre o nosso ego. A palavra ego é uma outra palavra grega que significa eu. Ego é uma expressão que desde Freud e até antes dele vem sendo utilizado para designar um ser da memória, um ser das emoções, dos sentimentos, dos desejos. É um ser superficial, mais profundo que as nossas personas, mas não tão profundo quanto o nosso eu essencial, que eu vou apresentar daqui a pouco. Esse ego, que um dia foi filho de Hélio e de Lúcia, que nasceu nesse mundo, lá no bairro da Várzea, cresceu no IPSEP, mora em Boa Viagem, trabalha no centro da cidade, que é advogado, esse ego, ele vai se desfazer. Essa memória que agora eu tenho de ser pai de Tiago, de Tainá e de Giovana, ser marido de Karina, isso é o meu ego. O ego são um conjunto de memórias identitárias. Esse corpo que agora vocês estão vendo é parte deste ego, porque esse corpo não é outra coisa senão a memória daquilo que eu comi e foi se transformando naquilo que eu fui me tornando, crescendo e diminuindo com o passar do tempo. Essa imagem de mim egóica, que tem a ver com memórias alimentares, memórias afetivas, memórias relacionais, isso deixa de existir, isso para de existir. Mas isso não é uma tragédia, porque eu não sou isso. Agora mesmo eu não deveria estar me confundindo com o meu corpo. Agora mesmo eu não deveria estar me confundindo com as relações que eu tenho neste mundo. É por isso que quando os saduceus vão tentar a Jesus, contando a história hipotética de uma mulher que tinha casado com vários homens, todos eles haviam morrido, e quando eles chegassem ao céu, ela seria mulher de quem? E a resposta de Jesus é: vocês erram por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, pois nos céus as pessoas nem se casam, não se dão em casamento. Ou seja, essas relações afetivas, elas não existem, elas não fazem mais sentido. E por que, Martô, elas não fazem mais sentido? Porque desfeitas as personas, desfeito o ego, o que resta é a nossa natureza crística, a nossa natureza profunda, o nosso eu interior. E agora mesmo eu tenho consciência do meu eu interior e eu olho para minhas personas e olho para o meu ego e digo: olha só as coisas que eu estou pensando, olha só as coisas às quais eu estou agarrado. Isso é o meu eu profundo, do qual eu já posso ter consciência. Eu não preciso esperar morrer para que esse eu profundo se manifeste. Eu não preciso esperar a morte chegar para que eu possa agora ter consciência das personas e ter consciência do ego. E saber que um dia esses se desfarão, mas o meu eu crístico, o meu ser profundo, que me identifica com Deus, que Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Jesus está falando de sua natureza crística, ele é um só com o Pai. Quando Jesus disse: eu quero que vocês sejam um comigo, o que ele queria dizer não era que nós uníssemos as nossas personas, as nossas máscaras, a máscara dele, não era para que nós uníssemos o nosso ego ao filho de Maria, criado por José, não. Ele queria que nós uníssemos a nossa natureza crística à natureza crística dele e pudéssemos gozar a vida eterna de sermos agora
um só ser com Deus. Essa é a grande bênção, essa é a grande maravilha, que já pode ser desfrutada agora. E é por isso que Jesus nos propôs um caminho de vida eterna. E ter vida eterna, vida abundante, vida sem limites, vida que transcende tudo, é ter consciência de que eu nem sou as personas, nem sou o ego. Eu sou esse ser profundo. E esse ser profundo que eu sou não é passível de morte. Esse ser profundo que eu sou não sofre nenhuma tragédia, porque os meus filhos, se um dia morrerem e eu ainda estiver aqui para sepultá-los, eu sei que eles não estarão longe de mim, porque eles têm a natureza crística, eu tenho a natureza crística e eu sou um com eles. E quando meus filhos me sepultarem, o que eu preferiria, porque eu tenho ego, eu preferiria que eles me sepultassem. Eu espero que eles possam lembrar o que lhes ensinei, que o que eles estão sepultando é as minhas personas, inclusive a persona de pai deles, o ego, esse ser que eles conheceram e com quem se relacionaram, mas o meu eu profundo, do qual eu tenho consciência e com o qual eu lido o tempo todo, esse é eterno, esse não se desfaz, esse sequer deles poderá se distanciar, porque se eu me manifesto e me perco na divindade, que distância pode haver entre duas dimensões da mesma divindade? Não há distância. É por isso que o amor pode ser vivido, é por isso que a solidariedade sem medos pode ser experimentada. O meu pedido sincero, minhas irmãs e meus irmãos, é que nós nos libertemos da tragédia do Deus ausente, compreendendo que Deus nunca está ausente e que nem há tragédias em nossas vidas. Quando olhamos para as nossas vidas do prisma do eu profundo, nada, ninguém pode ser perdido. E se você chama de tragédia o sofrimento do ego, as enfermidades, as dores pelas quais esse ego passa, o corpo, as emoções, então é aquela segunda dimensão que eu mencionei, essa vida caída. As dores, elas estão presentes, elas devem ser enfrentadas, mas lembra sempre que quem está lidando com essas dores é o ego. Aí você pode me dizer, Martô, vem cá, eu até compreendo isso que você está dizendo, mas isso não me ajuda muito, porque nesse exato momento eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida e estou vivendo um momento trágico, estou lidando com enfermidades de entes queridos, de pessoas próximas a mim. Eu queria lhe convidar agora para a gente orar juntos, porque eu sei que o ego dói. Eu gostaria muito que nós pudéssemos desenvolver uma consciência crística que nos libertasse do medo da morte, e nos libertasse dessa mentalidade confundida com o ego, confundida com o corpo, confundida com as personas, confundida com os papéis que desempenhamos na vida, com as relações que mantemos na vida, porque nada disso somos nós e tudo isso há de se perder, há de se desfazer com o tempo. Mas como eu sei que esse é um processo lento, demorado, e agora você pode estar em sofrimento, eu gostaria de orar por você e com você. Vamos orar? Ó Deus eterno, quero clamar que o Teu Espírito Santo se manifeste na vida de meus irmãos, que podem estar vivendo situações dolorosas e a dor é desagradável. A dor física, a dor emocional, a dor psicológica, a dor relacional, tudo isso, Senhor, é danoso e terrível. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que Tu os visites de 3 formas. Que, em primeiro lugar, Tu os visites libertando da ideia de que isso são tragédias. Em segundo lugar, Tu os visites transformando a realidade em que eles se encontram, curando os que estão enfermos, socorrendo os que estão aflitos, dando paz aos que se sentem perdidos. Eu te peço isso em nome do Teu Filho. E em terceiro lugar, Senhor, eu te peço por cura emocional, para que as pessoas não mais se confundam com o que têm ou com o que pensam ser, esses papéis ilusórios que se manifestam, e que Tu nos conduzas pelo Teu Espírito Santo a um contato profundo e verdadeiro
com o nosso eu profundo, nosso eu interior, a nossa natureza crística. É isso que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que assim seja em nome do Senhor. Nosso pároco e bispo, Dom Filadelfo Oliveira, está conosco. Saudações a toda a comunidade em Cristo Jesus. Dom Filadelfo está de férias agora em março, ele e Dulci. Então, na semana que vem, já chegamos a abril, hein, Dom Filadelfo? Já temos aí o nosso encontro. Espero que o senhor esteja conosco lá no Hotel Vila Douro. Semana que vem é o primeiro domingo de abril e nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos presencialmente lá no Hotel Vila Douro. Neste mês de abril, nós teremos 2 encontros presenciais seguidos, porque o primeiro domingo do mês, que é o primeiro domingo de abril, e depois nós vamos ter também o domingo da Páscoa, então, que é o segundo domingo de abril. Então nós vamos ter extraordinariamente 2 cultos presenciais logo no início do mês de abril. E eu espero que você se programe para estar conosco.